nós louvar e elogiar, amém? É muito bom nós elogiarmos a Deus a tempo e fora de tempo. Queridos, nesta noite, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Por gentileza, levanta assim a sua mão. Tem uma jovem ali atrás, que a igreja receba com uma calorosa e carinhosa salva de palmas a Jesus. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã, uma alegria imensa tê-la aqui nesta noite. Amém? Então aproveite esse momento, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dá um abraço nele, um aperto de mão, chute na canela, um peteleco na orelha, um pescotapa, amém? Para acordar esse irmão, essa irmã, com muito carinho, com muito amor, né? Bem propício de irmãos, irmãos que não brigam, irmãos que sempre estão sorrindo um para o outro. Isso assim, toda família é assim, né? Na minha família não tem briga, na sua tem briga? Meu Deus, com certeza todas as nossas famílias possuem atritos. Relacionamento é sinônimo de atrito. Eu brinco, às vezes já preguei sobre isso, sinônimo de casamento se chama conflito. Meu Deus, não vou casar, muito pelo contrário. Amém? Os conflitos, eles demonstram que somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, criações diferentes, mas o conflito ele pode ser positivo. A partir do momento, naquilo que eu me choco com a minha esposa, eu posso enxergar os meus erros e assim vice-versa. Agora, o conflito também pode ser destrutivo se eu não entender que preciso renunciar e se ela entender também que precisa renunciar. Amém? Isso é vida a dois, isso é casamento, isso na amizade, isso em todos os momentos. Amém, igreja? Glória a Deus. Podemos trazer a palavra desta noite? Olha, Deus colocou uma palavra profunda aos nossos corações. Eu tenho certeza, estamos dando continuidade à série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E passagens dessas... Amanda, dá só mais um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Então, são mensagens que realmente trazem a fé de volta, renovam a nossa fé. Quando caminhamos com Cristo, certamente isso tudo é despertado em cada um de nós. Eu quero compartilhar uma passagem que certamente Deus falou comigo e falará contigo. Evangelho de Cristo segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Cristo segundo Marcos. É fácil encontrar Marcos logo depois de Mateus. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 37. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Marcos, capítulo 7, versículo de número 37. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Mas eu vou embora, hein, gente? Vamos lá. Marcos 7, 37 diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos. Meu Pai, obrigado por mais uma noite, mais um dia na tua casa, onde nos debruçamos sobre a tua palavra, entendemos a tua palavra, estamos ávidos por ouvi-lo. Deus, fala conosco, joga por terra todo cansaço mental, espiritual, emocional. Deus, queremos sair daqui de uma forma diferente, avivados, convictos, meu Pai, daquilo que tu tens para nós. Então eu te peço, joga por terra tudo que nos chama Deus, tudo que se levanta contra o teu nome. Deus, coloca anjos na porta desta igreja, atraindo vidas, nos dê almas, Deus, que vidas entrem ainda durante esse culto, meu Pai, sejam tocadas por ti. E nós que já estamos aqui, Senhor, tenha liberdade, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Jesus, há liberdade para curar, para salvar, para restaurar. Deus, para libertar. Tenha liberdade, Senhor, para operar da forma como tu queres nesta noite. Deus, usa-me, usa cada um aqui hoje. Deus, e fala aos nossos corações. Precisamos ouvi-lo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, Marcos é um homem emblemático nas Escrituras. Nós sabemos que Marcos foi um homem que foi o primeiro escritor dentre os 4 evangelhos. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos, apesar de não ter sido uma testemunha ocular, Marcos não andou com Cristo. Marcos foi testemunha, ou melhor, foi discípulo de Pedro. Ou seja,
Então Marcos não andou com Cristo, mas Marcos foi o primeiro a escrever. E muitos perguntam, pastor, sendo Marcos que não andou com Cristo, por que ele foi o primeiro a escrever dentre os demais, o primeiro evangelho escrito? Porque Marcos andava com Pedro, e Pedro realmente foi aquele que esteve em todos os momentos com Cristo. Nos momentos mais complicados e mais espirituais, Pedro ali estava. Então Marcos, quando escreve, ele tem ali um sermão de Pedro, e Pedro mencionava, falava, e aí Marcos estava anotando tudo. Então todos os demais, tanto Mateus, que foi uma testemunha ocular, assim também como João, também que foi uma testemunha ocular, todos escreveram depois de Marcos, porque todos estavam ansiosos em ouvir Marcos escrever, porque Marcos esteve com Pedro. Então é uma intimidade muito grande. Então o evangelho de Marcos é um evangelho bem que trata, e você vai entender isso, o evangelho de Marcos demonstra, aponta Cristo como homem. Ele deflagra muito a humanidade de Cristo, isso é lindo. Então, deflagra a servidão, Cristo como servo. Lucas é que vai apontar Jesus como homem. Lucas consegue enxergar em Jesus o que ninguém enxergou, por exemplo, no Getsêmani, Jesus do seu suor saindo sangue. Então, nenhum dos demais apontaram isso, mas Lucas apontou, conseguiu enxergar a humanidade de Cristo. Marcos vai acentuar a servidão, Jesus como servo, o homem que serve, o homem que está sempre pronto a abençoar o seu próximo. Assim Marcos vai trazer uma clareza sobre a vida de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Marcos capítulo 7, eu li no versículo 37, versículo de abertura, que é o final desse texto, diz: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Queridos, eu quero deixar essa palavra esplendidamente guardada em nossos corações. Que você possa sair daqui esplendidamente bem, em nome de Jesus, amém? Esplendidamente. Eu me lembro que eu preguei algumas quartas-feiras atrás, e eu preguei sobre Marcos, capítulo de número 2, e o versículo 12, finalzinho, diz: jamais vimos coisa assim. E saímos com essa frase em nossos corações: jamais vimos coisas assim. Eu quero que você saia nesta quarta com uma outra frase, que é a frase que eu li agorinha: tem feito esplendidamente bem. Sairemos daqui esplendidamente bem, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus coloca em meu coração. Eu quero deixar isso arraigado no seu coração. Tu sairás daqui com essa palavra: esplendidamente bem. Esplendidamente bem eu estou, assim estarei, em nome de Jesus. Marcos 7, volte um pouquinho, no versículo 31, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, e são tantos milagres, a Bíblia diz que todos não seria possível mencionar todos, mas estamos pregando sobre vários, se não me engano já estamos no 12º milagre de Cristo, mas o versículo 31 diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Queridos, eu quero primeiro pegar essa expressão de tempo aqui de novo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus passava por todos os lugares. Jesus ia nos lugares mais áridos, Jesus ia nos lugares onde os religiosos não iam. Jesus ia nos lugares onde, independentemente de serem judeus ou não, Jesus ali estava. Jesus não faz acepção de pessoas. E o que me chama a atenção é que, de novo Jesus está ali. De novo Jesus está aqui. De novo Jesus insiste comigo, insiste contigo, insiste com cada um de nós. Talvez eu não insistisse com alguém aqui, talvez você não insistisse, talvez você não perseverasse tanto com alguém, com uma amizade, com uma pessoa, mas Jesus é persistente. Jesus não olha para os nossos erros, Jesus olha para o que ele fez na cruz por cada um de nós. O olhar de misericórdia de Jesus faz com que, de novo, e a Bíblia diz que, de novo, ele passava ali, e interessante, que ele se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Tiro, Sidom, é ali no Líbano, atual Líbano, onde ficava a antiga Fenícia, onde ficavam os fenícios, e ali, obviamente, não era território de Israel, não era território dos judeus. Ali estavam os gentios, ali estavam os fenícios, mas ali Jesus estava.
Eu me lembro de João 1, versículo 11, que diz, Jesus veio para os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. Isso é óbvio, porque a partir dos judeus, aqueles que já conheciam a palavra, seria muito mais fácil o evangelho ser pregado aos 4 cantos da terra. Mas os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus. E Jesus diz, mas todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para todos, tanto os fenícios como os judeus. Jesus veio para mim, para você, para todos nós. Amém? Independente de credo, de religião, independente de sexo, independente de cultura, Jesus morreu por todos. E de novo Jesus passava por Tiro e Sidom, local que era discriminado, local onde o povo judeu não gostava de ir, ali Jesus estava. Eu me recordo daquela mulher sírio-fenícia. Quem se lembra daquela mulher sírio-fenícia? Sírio-fenícia é essa região da Fenícia, ali onde é o atual Líbano. Aquela mulher que se achega até Jesus, implora para que Jesus curasse a sua filha, que estava endemoniada em casa. E Jesus diz uma frase muito dura e muito forte, que eu não sei se eu conseguiria resistir e permanecer ali. E Jesus fala que, olha, eu não posso tirar comida dos meus filhos para dar para os cachorros. Ou seja, aquela palavra dura para aquela mulher, ou seja, o que Jesus estava falando, olha, eu tenho prioridades. E eu não posso tirar do meu povo, judeus, para dar para você, mulher sírio-fenícia, que eu estou usando o eufemismo para amenizar a situação, porque Jesus chamou aquela mulher de quê? Cadela. É ou não? É ou não, gente? Amém? Eu estou tentando amenizar, chamando ela de sírio-fenícia, mas não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, com uma inspiração divina, ela consegue responder a uma pergunta dura, ou melhor, a uma afirmação dura, e ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos judeus, né, dos poderosos. E Jesus se vira para aquela mulher e fala, grande mulher, nem em Israel vi tamanha fé. E Jesus abençoou aquela mulher e a filha dela foi curada. Jesus veio para todos, amém? Certamente Jesus estava provando o limite daquela mulher. Assim como somos provados em vários limites. Até onde eu permaneço, até onde eu vou, até onde você caminha. Talvez alguns já tenham parado no meio do caminho, outros retrocedido, outros permanecem. Mas certo é, estamos sendo provados dia a dia de como será a nossa caminhada com o Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas o 31 diz, de novo, Jesus estava ali. De novo, Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. Versículo 32. Então, lhe trouxeram um surdo e... Queridos, semana, não sei se foi quarta-feira passada ou a retrasada, eu preguei sobre 2 cegos. 2 cegos, e é interessante porque ali eu falei da dificuldade daqueles homens, porque, obviamente, eram guiados, Cristo estava pregando, e eles se guiavam apenas pelo som, pela voz de Cristo. Cristo pregava e eles iam atrás, com toda a dificuldade, por serem cegos, mas mesmo assim seguiam Cristo, porque ouviam a voz do Mestre. Mas aqui, parece que Jesus, em todos os milagres, eu consigo ter uma leitura e fazer uma leitura de que Jesus vai tocando em áreas realmente cada vez mais difíceis de serem tocadas pelo homem. Cada vez mais o impossível para os homens é possível para Deus. Agora não é mais um cego ou 2 cegos. Agora a Bíblia diz que é um surdo e gago. Ou seja, queridos, aquele homem já não conseguia ouvir. Aquele homem falava, balbuciava algumas palavras, não conseguia se expressar. Mas a Bíblia diz que, então lhe trouxeram um surdo e gago. É lindo isso porque na impossibilidade daquele surdo, daquele gago, de gritar, de clamar, como Bartimeu, como aqueles outros 2 cegos, clamavam, Jesus, filho de Davi. Aquele homem, queridos, aqueles outros, por mais cegos que fossem, poderiam gritar, clamar. Esse, queridos, em nome de Jesus, infelizmente, só poderiam olhar, mas ouvir o que Jesus estava falando, não ouviam. Falar, não conseguiam. Ter um relacionamento com Cristo, clamar, gritar, nada era possível. Talvez apenas no olhar de amor. Existe um testemunho lindo de um
de um homem, de um chinês, de um grande... Vou me esquecer o nome dele. Meu Deus, um grande evangelista. E amo os livros dele. Estou falando aqui para tentar me lembrar do nome dele, mas pelo jeito não vou me lembrar. Bom, mas esse homem vai preso na China. E a China, vocês sabem, um país comunista. Hoje, nem tanto. Um dos países que o capitalismo é mais forte na China, mas ainda traz o slogan de comunista, e tem muitas coisas assim do comunismo. Mas, e para o comunista, o cristianismo é uma anátema. Todo comunista, ele é ateu, na sua grande maioria, ou se alguém se diz comunista, deveria estudar um pouquinho o que é o comunismo. Então, o comunismo traz por si só o ateísmo. Então, todo e qualquer tipo... Lembre-se da grande frase que a religião é o ópio do povo. Então, isso são frases de grandes filósofos, grandes comunistas. Então, a partir daí, queridos, o comunismo vem crescendo muito, mas ali estava esse homem, que eu me esqueci o nome, preso na China, num país totalmente fechado, e trazendo o evangelho, pregando a palavra, e ele é preso. E a Bíblia diz que ele escrevia muito bem, eu tenho vários livros dele, e ele escrevia muito bem, pregava a palavra, e as pessoas se convertiam com a sua escrita. Bom, não bastou ele ser preso, cortaram os dedos daquele homem, para que ele não escrevesse mais. A Bíblia diz que ele, pois bem, cortaram os meus dedos, mas eu ainda falo, né? Então ele pregava, e as pessoas se convertiam. Bom, cortaram a língua daquele homem na prisão, e ele sem língua. E mesmo assim, queridos, de uma forma absurda, diz os testemunhos e os livros que contam sobre a vida desse homem, com o seu olhar, as pessoas se convertiam. O olhar de amor fazia com que aquelas pessoas se convertessem. Então, tamanho amor, que independentemente das limitações corporais, exalavam o amor. Isso interessante, porque esse surdo e esse gago, por mais que não pudessem se expressar, por mais que não conseguissem ter um relacionamento direto com Cristo, a Bíblia diz que lhe trouxeram, havia pessoas que entendiam a limitação daquele homem, surdo e mudo, e gago, surdo e gago, e pessoas o levaram até Cristo. A importância da igreja, a importância do amor ao próximo, a importância de entender a limitação de alguém, mas eu posso levá-lo a Cristo, eu posso ajudá-lo, eu posso auxiliá-lo. Na limitação que ele tem, eu posso fazer. E na limitação que eu tenho, ele pode fazer. Naquilo que eu não posso, outros podem fazer. E naquilo que eu posso ajudar aquele que não pode fazer. Isso é igreja. Isso é saber que a multiforme sabedoria de Deus, Deus nos usa conforme a carência do irmão que está do lado. Na carência que meu irmão tem, Deus te chama. E aquele homem surdo e gago lhe trouxeram, lhe colocaram ao lado de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Tudo que aquele surdo e gago não podiam fazer, aqueles homens que estavam ao lado dele fizeram. Ele não pode gritar, eu vou gritar por ele. Eu vou suplicar por ele. Eu vou orar por ele. Eu não posso fazer nada por ele, mas eu vou orar por ele. Eu não posso ir aonde ele tem que ir, mas eu posso ensiná-lo a chegar lá. Olha, eu não posso fazer isso que ele tem que fazer, mas eu posso instruí-lo, eu posso orientá-lo. Aquilo que aquele gago, aquele surdo não podia fazer, aquilo que aquele homem não podia fazer, aqueles demais fizeram por ele. Clamaram, a Bíblia diz, suplicaram. Suplicaram, queridos. Essa súplica deve existir em nós. Amém? Pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela igreja, por todos que se achegam até nós. Por mais que não tenhamos, talvez, as condições para suprir algo na vida do meu irmão, da minha irmã. Mas suplicar, todos nós podemos e devemos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre... Interessante, né, meus amados? Porque a imposição de mãos tem muita coerência na Bíblia. Você vai lá em Tiago, no último capítulo de Tiago, vai falar sobre o poder da imposição de mãos.
dos presbíteros, sobre aquele que está doente e vai ser curado. A imposição de mãos, nós conseguimos enxergar aqui, até na própria milagre que Deus faz sobre a filha de Jairo. E Jairo clama a Jesus, Jairo, que era aquele principal da sinagoga, estão lembrados? Ele clama, olha, minha filha está a morrer, vai até minha casa e impõe as mãos sobre a cabeça da minha filha, e ela será curada. Jesus, depois de todo aquele problema não, de todo aquele entrave com aquela mulher que no meio do caminho aparece com fluxo de sangue, Jesus chega na casa de Jairo, a filha já estava morta, e Jesus vai lá e põe a mão na cabeça dela? Não, Jesus não faz nada disso. Jesus fala uma expressão linda, talita cumi, ou seja, cumi, talitá, como queiram chamar, mas o certo é, levanta. E aquela mulher é curada, aquela jovem de 12 anos é curada com uma palavra. Jesus não coloca as mãos sobre a cabeça da menina para que a menina fosse curada. Jesus poderia ou não poderia colocar as mãos sobre ela? Claro que poderia. Assim como em outros momentos ele colocou sobre outras pessoas. O certo é que esses homens suplicam, como se estivesse colocando Jesus, tem que ser feito assim. Senhor, coloca as mãos na cabeça dele no caso, porque ele vai ser curado. Somos assim, queridos, queremos colocar Jesus num formato, numa caixa fechada, numa formatação que ele só age assim e só faz assim. E a forma com que Jesus age difere demais de um para outro. O que Deus faz em nossas vidas pode ser diferente. E em muitos casos, há uma diferença enorme de como Deus age. Então não queira que Deus haja contigo da forma como age comigo. Deus tem suas maneiras, suas formas. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas eles suplicavam para que Jesus fosse e colocasse as mãos sobre a cabeça daquele homem que estava surdo e gago, e ele seria curado. Uma intenção muito boa. Eles suplicavam por isso. Mas Jesus tem suas maneiras, seus momentos, sua hora perfeita para chegar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deus tem o momento certo na sua vida, a hora certa, e a maneira perfeita é dele. Colocando a mão na cabeça, cuspindo no chão, fazendo um lodo e jogando no rosto. De qualquer forma, Jesus tem sua maneira perfeita. Mas às vezes colocamos Jesus no formato, e se esse formato não acontece, parece que eu não sou abençoado. Parece que eu não sou agraciado. Parece que Deus não está falando comigo. Poxa, mas Deus fala de uma forma tão intensa com aquela pessoa. Olha como ela é assim, assado. E comigo de uma forma diferente. Aí eu me lembro de Moisés. Moisés, quando sobe no Monte Horebe. O Horebe, na verdade, é uma cadeia de montanhas. A gente não sabe qual cadeia, qual montanha exata é o Horebe. Mas ali, Moisés, ao subir, ele recebe nada mais, nada menos do que as leis, o decálogo, as 2 tábuas com todas as leis para o povo judeu. E a Bíblia diz que o monte ficava pegando fogo, era fumaça. Enquanto Moisés estava lá em cima, ninguém conseguia chegar nem perto. Era algo assim, miraculoso, era algo extraordinário. O monte pegando fogo. A sarça, lembra da sarça também? Com o próprio Moisés, também pegando fogo. É sempre algo assim extraordinário, visível. Aí é interessante que quando chega Elias também, depois de quase pedir a morte da perseguição que ele está sofrendo por Jezabel, Elias sobe no mesmo monte, vai lá naquele monte Horebe, onde Moisés viu fogo rachar o monte, onde fumegava fumaça. Elias chega e Deus fala, passa o fogo, Deus não estava no fogo. Passa o vento, Deus também não estava no vento. Aí numa brisazinha suave, Deus vai lá e fala com Elias. Deus tem suas formas, amém? Deus tem suas maneiras. Eu não sou Deus, você não é Deus, então não o formate. Deixe Deus agir da forma como Ele tem para cada um, amém? Deus nos conhece, Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a tua. Deus sabe se mandar fogo, talvez você se desespere e vai, Deus. E no suave você vai ouvir Ele falar. Glória a Deus. Versículo de número 33. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos, para quê? Interessante, meus amados, que naquela multidão, eu fico imaginando uma multidão o cercando, e a Bíblia dizendo que aqueles homens levavam aquele homem surdo e gago
até Cristo. E a primeira coisa que Jesus faz é tirar aquele homem do meio, é colocá-lo à parte. Eu acho lindo isso, como Jesus preserva, nos preserva. Eu acho lindo como Jesus preserva a nossa intimidade. Hoje na igreja é diferente, né? Infelizmente, pega o endemoniado como espetáculo para o povo. Então a pessoa cai endemoniada e é colocada praticamente no altar para expor, né, a situação e com isso talvez trazer uma espiritualidade. Os irmãos, claro, alguém que entra numa igreja e o demônio manifesta, claro, vai ser expulso. Isso acontece. Mas quantas vezes, queridos, inclusive nesse lugar, né? Então, sabendo do problema que a pessoa tem, poxa, vamos levar para um gabinete. Eu sei que ela vai manifestar. Vamos levar para um gabinete, vamos orar. Para que expor a pessoa? Para que expor a intimidade nela? Que comercial é esse? A custo de quê você está trazendo uma publicidade desse? A custo da vida da pessoa, da intimidade, da exposição. Então, isso é... E Jesus se preocupa com a intimidade, pega aquele homem, o tira da multidão, o chama à parte para tratar aquele homem. Amém, igreja? Deus nos chama, Deus nos entende, Deus conhece a nossa intimidade, Deus conhece e não nos expõe. Quem expõe é o diabo. Amém? Deus não nos expõe, Deus guarda a nossa intimidade. Por isso que a Bíblia diz, tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as vertentes, todas as verdades. Então guarda o teu coração, olha com quem você compartilha um sonho, um desejo. Cuidado, às vezes as coisas não acontecem porque você compartilha com quem não é para compartilhar, e você abre um sonho seu, e quando você vai ver, tudo que estava começando a caminhar, tudo cai por terra. Então cuidado com quem você compartilha e abre o seu coração. Jesus tira aquele homem no meio da multidão à parte. Versículo 33. Pôs-lhe os dedos nos... Gente, eu não sei por que Jesus fazia essas coisas. Realmente é algo que vai necessitar de uma indagação no céu. Perguntar, Jesus, eu fico imaginando, Jesus pegou, a Bíblia diz assim, pôs-lhe os dedos no plural, né? Nos ouvidos. Então foi assim, gente. Não foi assim? Se foi o indicador, não sei, mas sei que os dedos foram colocados nos ouvidos daquele homem. Eu não entendo isso. Talvez Jesus falando, olha, por isso que eu tenho que te chamar à parte, porque você vai passar vergonha. Vão pensar que você é maluco, que você estou fazendo um telefone aqui em você. Jesus podia, e como foi operado o milagre, mas Jesus não podia ter colocado as mãos simples na cabeça daquele homem e ele ser curado. Podia, meus amados, amém? Jesus não podia falar aquele homem ser curado? Podia. Mas ele vai de uma maneira esquisita demais, coloca os dois dedos, os indicadores ou outro dedo, nos ouvidos, e a Bíblia diz além. Olha o que a Bíblia diz. E lhe tocou a língua com... Como é que é isso, gente? Tem outra versão aí para nos ajudar? Como? Isso. É a versão que me traz mais clareza. Amém? Porque, olha que diz a Bíblia, depois de colocar os dedos nos ouvidos, aí creio eu que ele tenha tirado, e lhe tocou a língua com saliva. Então, em outras versões, ele cospe em sua mão, e depois de cuspir na sua mão, ele vai e toca na língua daquele homem. E a Bíblia diz, e outra situação esdrúxula, gente. Esdrúxula. Anti-higiênico. Né? Não tem assim, meu Deus, se sou eu, já saio correndo. Ele está maluco. E olha como o homem era surdo e gago. Cego ele não era, gente. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele estava vendo. Tão anormal e tão estranho a situação. Mas ele sabia, queridos, que se Jesus está ali, não importa a forma, não importa o meio, o milagre vai acontecer. Você pode estar aqui hoje estranhando uma situação, um absurdo que está acontecendo na sua vida. Por que isso está assim? Queridos, Deus tem os seus meios para ensinar o seu povo. Deus tem os seus meios para os milagres acontecerem. Aquele homem podia se assustar e sair fora e reclamar e blasfemar e questionar Deus. Mas não, ele se submeteu. Por mais que Jesus o tirasse da multidão para não expô-lo, mas mesmo assim, queridos, que situação estranha. Que situação estranha ouvir, você vive momentos
e crer que Deus está aí. Deus está nesse negócio. Deus está nesse meio. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Deus usa e faz da maneira que Ele quer. Em outras passagens, depois, se você for ler um pouquinho mais, depois ler com calma na sua casa, em Marcos capítulo 8, no versículo 22, Jesus também vai curar com saliva os olhos de um homem que era cego. Pega a saliva e joga no olho, e é curado. Esse é diferente, a saliva vai na língua do outro. Sempre onde estava a dor. Sempre onde estava o problema. Sempre onde estava a enfermidade. Deus toca no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo porque isso está acontecendo na minha vida. Deus está tocando no lugar certo. Abre os seus olhos espirituais, você vai entender, sim, o que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Ele tocou a língua com saliva, 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Para aqui, queridos. Depois daquele negócio de botar o dedo no ouvido, saliva na língua, nada aconteceu ainda, gente. Tá? Eu fico imaginando aquele homem, bobão, paradão, né? Colocou o dedo no meu ouvido, saliva na minha língua, e eu estou aqui parado, e Jesus vai, e a Bíblia diz, depois, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer? Pergunta de prova, para que gritar Efatá? Para que gritar abre-te? Pelo que eu sei, aquele homem ainda era surdo e gago. O maior interessado naquela cura era quem? Era o surdo e o surdo e gago que ele era. Era o principal interessado. Aquele grito que Jesus fala, Efatá, abre-te, ele não ouviu nada. Ele não ouviu nada. E confesso que eu estava lendo isso e pedindo a Deus, Senhor, mostra algo aqui para eu trazer para a igreja do porquê desse grito. Porque, primeiro, necessário era? Não sei. Segundo, ele era surdo. Para ele não trouxe efeito algum. Se o Senhor já sabia que esse milagre iria acontecer, para que falar Efatá? Interessante que Efatá, abre-te, é uma palavra em aramaico. Não era em hebraico, em aramaico. Inclusive o aramaico era a língua popular. Era a língua que Jesus falava com maior proeminência. O hebraico era uma língua que era usada no templo, principalmente, e na leitura da Torá. O hebraico era uma língua religiosa. Enquanto o aramaico era a língua do povão. E eu gosto disso, porque em momento algum, em grandes momentos, lembra-se, Eli, lama sabachthani, que Jesus fala na cruz, em aramaico, para o povo entender. Não havia religião ali. Não tinha hebraico. Ali a coisa é sério. Ali não era de brincadeira. Ali não era religião. Se fosse religioso, seria no hebraico, porque é a língua oficial, a língua religiosa. Mas não, Jesus faz questão de falar em aramaico, Efatá. Ou seja, nesse ato não tem religião. Isso é milagre. Isso é fé. Isso é para quem crê. Isso é a língua do meu povo. Não tem religiosidade, não tem lei, não tem fariseu, não tem saduceu. É língua do povo, é milagre. É operação de milagres. E queridos, certamente não era para aquele homem, porque aquele homem era surdo ainda. Mas o povo todo entendeu aquilo com uma clareza enorme. Por mais que o levasse em secreto, o afastasse da multidão, mas a Bíblia diz que Jesus olha para o céu, suspira e diz, Efatá, que quer dizer, abre-te. Eu fico imaginando o povo ouvindo isso. Eu fico imaginando o povo chegando audivelmente essa palavra em aramaico que eles entendiam com maior força. Abre-te. E a Bíblia diz no versículo de 35, abriram-se-lhe os ouvidos se abriram. Não sei se você subiu, com certeza, todo mundo já teve uma experiência dessa, ou descendo, mergulhando no mar, ou subindo em serra, seu ouvido começa, a pressão, e começa a dar aquela pressão, e você começa a ficar meio surdo. Todo mundo já passou por essa experiência, né? Aí quando você, olha aí o negócio, nem pensei nisso, aí quando você engole saliva, ou abre a boca, não dá um pum, estoura assim, volta novamente a ouvir. Não é assim, gente?
interessante que a Bíblia diz no versículo 35, abriram-se os ouvidos. Eu fico imaginando uma sensação muito mais forte daquela que a gente sente, né? A sensação nossa é ínfima em relação ao que esse homem deve ter sentido. Eu não sei se ele era surdo de nascença, não sei se ele teve algum problema, mas o certo é que ele passa a ouvir, fico imaginando aquele ouvido estourando, abrindo, e ele ouvindo tudo. A Bíblia diz que em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. A fé, a primeira coisa, Jesus poderia fazer ele voltar a falar de imediato? Podia, mas não foi assim. Para mim, a ordem aqui altera a ordem dos fatores aqui altera o produto, sim. Jesus poderia ter feito a saliva, a boca, ele voltar a falar primeiro? Podia, mas não. Primeira coisa, tem que ouvir. Porque pela fé, vem pelo ouvir a palavra. E a primeira coisa, aquele ouvido história, aquele homem começa a ouvir e certamente encheu esse homem de fé. Assim sou eu, cada um de nós, quando você entra por essas portas, começa a ouvir a palavra, a pregação, isso começa a me encher de fé, começa a me renovar, começa a me dar esperança, começa a entender que há coisas esplêndidas para a minha vida, coisas milagres têm para acontecer na minha vida. Esse milagre vai anunciando no meu ouvido, eu começo a me encher de fé. Aí a Bíblia diz, abriram-se-lhe os ouvidos e logo, ou seja, quase que de imediato, se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Queridos, o empecilho da língua sai e ele começa a falar desembaraçadamente, ele começa a falar muito, mais do que mulher. E olha que mulher são 20 mil palavras por dia, né? Meu Deus! Eu fico imaginando se fosse uma mulher aqui sendo curada. Será que ela ia voltar atrás todo o tempo perdido? Ia ser muitas palavras a serem faladas. Brincadeira, queridos. Mas o certo é que todo empecilho da língua, tudo que estava embaraçado, tudo cai por terra. Eu quero profetizar na sua vida, amém? Seus ouvidos espirituais abertos. Todo empecilho, tudo que estava embaraçando a sua vida, cairá por terra em nome de Jesus. Tudo que estava amarrando a sua vida, estreitando a sua vida, tudo aquilo que estava te tirando de sua fé, sua esperança, cairá por terra. Ouvidos espirituais abertos, nossos ouvidos se abrem e tudo é desembaraçado, os empecilhos caem por terra. Assim foi na vida daquele homem. Assim aquele homem voltou a andar, ouvindo muito bem, falando muito bem, mas sobretudo com uma experiência com Deus inigualável, inigualável. Amém, igreja? Glória a Deus. 36. Mas lhes ordenou. Quando isso acontece, olha o 36. Mas lhes ordenou, Jesus ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o... Então Jesus fala, não conta para ninguém, já era, né? Vazou. Então, aí, quanto mais Jesus falava para não fazer, mais eles faziam. Queridos, é impossível você segurar um milagre desse. É impossível você deixar de falar o que Jesus tem feito na sua vida. Abra sua boca, amém? Tira o empecilho da língua, desembaraça a vergonha em nome de Jesus e fala o que Jesus tem feito. Você tem aberto seus ouvidos, tem ouvido, Deus tem te enchido de milagres. Deus tem falado ao seu coração. Tira o empecilho em nome de Jesus e desembaraça a sua mente para que Deus possa usar outras vidas e abençoar outras vidas. 37, aí sim. Maravilhavam-se sobremaneira. O que é sobremaneira, gente? Maravilhosamente, né? É uma maneira sobre. Então, se tem uma maneira para ficar feliz, essa aqui é sobre, é mais. Então, é espetacular, é fenomenal, é indescritível. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esplendidamente bem. Queridos, essa é a palavra, essa frase para a sua vida nesta noite. Esplendidamente bem. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, seja onde for. Esplendidamente bem. Eu tomo isso para a minha vida, tomo isso para a sua. Em nome de Jesus, mais e mais. Nos seus afazeres, no seu dia a dia. Que Deus
possa encontrar isso em nós, e eu possa falar esplendidamente bem. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. De novo Jesus passava ali. De novo Jesus está passando aqui. De novo Jesus insiste na minha vida, na sua vida. Eu não sei quantas vezes você entrou por essas portas e nem sei quantas você ainda entrará. Mas uma coisa eu tenho certeza, em todas elas, Jesus estará aqui. Em todas elas, de novo, Jesus estará aqui. E sempre pronto para fazer algo esplêndido na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Aquele homem era surdo. Aquele homem era gago, queridos. Eu creio que não tenha ninguém aqui mais limitado do que ele. Mas na limitação dele, amigos se chegaram, irmãos se chegaram a ele. Que você possa se chegar à vida nesse lugar, amém? Que você possa encontrar a limitação de irmão e falar, olha, isso eu sei fazer. Eu posso tampar essa lacuna na sua vida. Eu posso ajudar isso em você. Eu posso cuidar de você nesse aspecto. Eu posso auxiliá-la nesse aspecto. E quando aqueles homens levaram aquele surdo e gago, eles suplicavam por ele. Queridos, você já conseguiu sentir a dor de alguém? Já conseguiu sentir a falta de esperança de alguém, a tristeza de alguém? Aqueles homens sentiram. Em meio a uma multidão, começavam a suplicar por algo que não era para eles. Suplicar por algo que é meu é fácil. Agora, suplicar por algo que é de outro é muito amor. É muito amor. Jesus fez isso por mim e por você, por todos nós. Jesus naquela cruz, indo à cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus pensou em nós em todos os momentos. Em todos os momentos. Depois disso tudo, Jesus te chama à parte. Jesus te preserva a tua intimidade. Jesus te ama. Jesus não expõe você. Jesus não expõe a tua vergonha. Jesus tem cuidado da sua vida íntima. Jesus cuida do teu coração. Jesus não brinca com a sua vida. Jesus não liberta para depois prender. Jesus não dá para depois tirar. Quem faz isso é o diabo. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E aquele homem, depois de um momento difícil, com seus ouvidos, saliva na boca, e a Bíblia diz que aquele homem volta a ouvir e volta a falar. Eu quero voltar a ouvir e quero voltar a falar. Em nome de Jesus. Eu não sei o que isso representa na sua vida, mas talvez você não esteja ouvindo algumas coisas. Talvez aquilo que você deveria falar, você não tenha falado. Sendo assim, você não é nem um pouco diferente desse surdo, desse gago. Mas ao mesmo tempo, queridos, logo em seguida, depois de operar esse milagre, a Bíblia diz que o empecilho cai, o embaraço cai por terra. Mais uma vez eu quero profetizar: todo empecilho, todo embaraço cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu vou declarar coisas esplêndidas, bem esplendidamente bem. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus.
Ele está aqui. Se você tem algo, se há algum empecilho na sua vida, algo tem embaraçado na sua vida, se você quer sair daqui esplendidamente bem, querido, nós continuaremos a louvar, mas sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou estar com meus irmãos obreiros aqui orando, um a um. Nós cremos, amém? Empecilhos cairão por terra, embaraços serão desfeitos, e esplêndido algo acontecerá. Eu não sei a maneira que Deus vai fazer, eu não sei as maneiras dele, mas eu sei que Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero reproduzir a oração que eu fiz em alguns irmãos aqui. Efatá, Jesus, abre aquilo que está trancado. Não importa quantas chaves, quantos cadeados tem. Efatá, xarabaxê, calabai. Abre esta porta, Deus. Efatá nesta porta. Efatá nesta família. Efatá nesse emprego. Efatá em ministérios aqui. Efatá em corações. Abre esse coração, Deus. Todo empecilho joga por terra. Todo embaraço nós repreendemos em nome de Jesus. Liberta vidas aqui, Deus. Liberta de cativeiros. Há anos
joelho tem que se dobrar e toda língua confessa esse nome, que é sobre todo nome. Efatá, em nome de Jesus. Sairemos daqui, Deus, esplendidamente bem, porque há efatá neste lugar. Há efatá neste lugar, esplendidamente bem. Nós tomamos posse, Deus, de algo esplêndido que está acontecendo ou está por acontecer. Nós cremos. Efatá, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda a igreja, olhos fechados ainda. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Cristo e quer entregá-la hoje, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e quer entregá-la? Basta dar uma cena aí com a sua mão. Amém. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Deus, obrigado por esta palavra curta, mas muito profunda. Obrigado porque o hebraico não foi usado, porque a religiosidade não nos leva a lugar algum. Obrigado porque a língua do povo aramaico foi gritado: Efatá, Efatá. Obrigado, Senhor, porque é a língua que teu povo conhece, língua de milagres, língua de vitórias, língua de renúncia, língua de quebrantamento, língua de transformação, de caráter mudado, de transformação de vidas. Efatá, Deus, Efatá. Abençoa o teu povo, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você que foi abençoado, dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Podem se assentar. Você foi abençoado nesta noite.